Louvado seja Deus, para sempre seja louvado. Nossa Mãe Maria Santíssima. Queridos filhos, filhas, amados irmãos e irmãs, hoje eu vos trago uma palavra tirada da passagem do Evangelho de São Lucas. Você pode abrir comigo a sua Bíblia agora. Lucas capítulo 7. E nós vamos pegar dos versículos do 1 ao 10. Essa passagem trata-se da história de um encontro maravilhoso que Jesus teve com uma pessoa imaginável, com uma pessoa que não se imaginaria que Jesus se encontraria com ela. Porque naquela época, judeus e gentios não se encontravam, não comungavam, procuravam evitar de se falar, não visitavam a casa um dos outros. E nós vamos ver a história aqui entre duas autoridades. Uma autoridade do lado dos gentios, uma autoridade romana, e uma autoridade do lado dos judeus, que é Jesus Cristo. Então eu convido você a abrir a sua Bíblia, Evangelho de São Lucas, capítulo 7, versículos do 1 ao 10. Vamos fazer essa leitura, vamos mergulhar, saborear esta palavra. Tendo Jesus concluído todos os discursos ao povo que o escutava, ele então entrou em uma cidade chamada Cafarnaum. Havia aí nessa cidade um centurião que tinha um servo a quem ele muito amava e que estava à beira da morte. Tendo ouvido falar de Jesus, o centurião enviou alguns anciãos dos judeus, rogando-lhe que o visse e que o viesse chamar a curar o seu servo. Aproximando-se eles, os anciãos, de Jesus, rogavam-lhe encarecidamente: Mestre, ele bem merece que lhe faças este favor, pois ele é amigo da nossa nação. E foi ele mesmo quem nos edificou uma sinagoga. Jesus então foi com eles e já não estava longe da casa quando o centurião lhe mandou dizer por amigos seus o seguinte: Senhor, não te incomodes tanto assim, porque eu não sou digno de que entres em minha casa. Por isso, nem me achei digno de me aproximar de ti. Mas dize somente uma única palavra, e eu tenho certeza que o meu servo será curado. Pois veja, eu também, simples subalterno que sou, tenho soldados às minhas ordens. E eu digo a um: vai ali, e ele vai. E eu digo a outro: vem aqui, e ele vem. E eu digo ao meu servo: faz isto, e ele o faz. Ouvindo então essas palavras, Jesus ficou profundamente admirado e, voltando-se para o povo que o estava seguindo, disse: em verdade eu vos digo, nem mesmo em Israel eu encontrei tamanha fé. Voltando para a casa do centurião, os que haviam sido enviados, ao chegarem lá, encontraram o servo curado. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos, olha que coisa interessante.
Olha que coisa linda essa palavra. Ela nos fala a respeito de um discurso, a respeito de um encontro que na verdade não chegou a acontecer. Mas essa palavra nos traz elementos muito ricos para a oração. Antes de entrarmos nos detalhes desta passagem, é interessante que nós observemos qual é a mensagem principal desta palavra aqui. Se nós fôssemos resumir esses 10 versículos em apenas uma única frase ou em uma única palavra, em que resumiríamos? Resumiríamos em intercessão. E é sobre isso que nós vamos mergulhar, vamos meditar hoje. Intercessão. A gente observa aqui nessa palavra o relato de uma pessoa que intercede por outra e que alcança de Jesus a ação do poder sobre aquele pela qual esta pessoa estava intercedendo. Eu quero já começar a meditação dessa palavra lhe perguntando sobre quem hoje na sua vida você tem orado. Existe uma pessoa na tua vida pela qual você tem feito orações por ela diante de Deus? Quem é essa pessoa? Teu marido? Tua esposa? Algum filho? Irmão, pai, mãe, tio, sobrinho? Alguém da tua casa? Alguma parentela? Algum amigo? Por quem você tem intercedido? Você tem orado por alguma pessoa em especial? Pois bem, se assim você tem feito, veja que receita linda de espiritualidade e de intercessão que essa passagem hoje traz para nós. Vamos mergulhar nos detalhes dessa passagem. Ela nos fala que Jesus estava terminando de pregar, terminando seus discursos a uma multidão que o ouvia, quando chegou um grupo de anciãos judeus, pessoas da sua nação, da sua raça. Chegaram a Jesus, o chamaram e disseram a ele: Senhor, existe um homem aqui em Cafarnaum, na cidade onde Jesus estava chegando, existe um homem aqui que ele é um centurião romano. Vamos lá. Primeira coisa, o que é um centurião romano? Um centurião é um cargo colocado dentro do exército romano, tá? O exército romano, ele era dividido por agrupamentos. Um agrupamento, por exemplo, um agrupamento de 6.000 soldados, chamava-se de legião. Então, uma legião romana era composta de 6.000 homens. E havia também um outro agrupamento dentro dessa legião de 6.000 homens, chamada de séculos, que era composta por 600 homens. E dentro deste grupo de 600 homens, havia um outro agrupamento, que era composto por 100 homens, e estes 100 homens era conduzido por uma autoridade, e o título desta autoridade chamava-se de centurião. Então, centurião é uma autoridade, é um comandante, é uma espécie de um capitão, de um general, que comanda 100 homens, centurião. Então, aqueles anciãos chegam para Jesus e dizem a ele: Senhor, tem um centurião aqui em Cafarnaum que está precisando da tua ajuda. Vamos lá, gente. Primeira coisa, trata-se de um centurião do exército romano. Não é judeu, não faz parte de Israel. Ao contrário, faz parte de uma nação que estava perseguindo Israel. E aí, dentro da lei judaica, há uma orientação, há um regulamento que o judeu não deve, não pode entrar na casa de gentios. O que são gentios? Estrangeiros, pessoas que não fazem parte da sua raça, né?
O judeu não deve se misturar com pessoas, por exemplo, do tipo dos gentios romanos. Então, jamais Jesus poderia entrar na casa daquele centurião. Pela lei judaica, era proibido que ele se aproximasse e entrasse da casa daquele centurião romano. Mas olha que coisa interessante, que quem vem chamar Jesus para que Jesus se dirija até a casa do centurião, pois não são exatamente anciãos, né? Pessoas de mais experiências da sua própria raça. São anciãos judeus que se aproximam de Jesus e dizem: Senhor, tem um gentio aqui, tem um centurião que está precisando da tua ajuda. O servo dele, um empregado que ele tem, um funcionário que ele tem, está muito doente. Está à beira da morte. E ele pediu que o Senhor pudesse fazer alguma coisa pelo servo dele. Que o Senhor o curasse. O Senhor pode fazer isso? Gente, veja bem. Os anciãos judeus colocam a situação para Jesus. E aí, para tentar convencer Jesus de realizar esta cura no servo do centurião, eles dizem assim, porque na verdade o centurião, isso é os anciãos falando para Jesus, este homem, este centurião, ele é um bom homem. Ele nos trata bem, ao contrário de outros comandantes do exército romano que nos batem, que nos humilham, que nos ferem, que nos perseguem. Este centurião, pela qual nem o nome nós sabemos, tá? Este centurião, ele nos trata bem. E mais, ele tirou dinheiro do próprio bolso e ele tem construído para nós, edificado para nós uma sinagoga. Ele nos deu de presente uma sinagoga. Jesus, esse centurião, ele respeita a nossa religião. Ele respeita o nosso povo. Ele passou a admirar o nosso povo, a nossa crença e a admirar o nosso Deus. Então os anciãos colocam tudo isso para Jesus. E aí Jesus olha para os anciãos e diz: vamos lá, eu vou lá. E Jesus dirige-se à casa do centurião. Ora, acontece, queridos, que ao se aproximar da casa do centurião, o próprio centurião também manda que alguns amigos que estavam ali na casa dele corram até Jesus e não permitam que Jesus entre na casa dele. E os amigos do centurião correm até Jesus e ao chegar lá dizem: Senhor, eu trago uma mensagem do centurião para ti. Primeiro foram os anciãos, agora são amigos do centurião que chegam lá e dizem: Senhor, trago uma mensagem dele para ti. Ele diz o seguinte, ele diz que ele não é digno de recebê-lo em sua casa. Que ele não pode te receber na casa dele. Porque ele não é digno, porque ele não se sente preparado. Porque a casa dele não está preparada para receber tamanha autoridade. Mas, se o Senhor puder dizer uma única palavra, ele crê que o servo dele será curado. E mais, ele ainda disse que ele, como sendo centurião, autoridade, ele tem autoridade para dar ordens aos seus subalternos. E para um ele diz, vai ali, e ele vai. Para outro ele diz, vem aqui, e ele vem. Ao próprio servo ele diz, vai lá e faz isso, e o servo faz. Veja, ele tem autoridade para isso. Por isso, Jesus, ele entende que o Senhor também, sendo uma autoridade, basta que uma palavra seja dita e tudo acontecerá. A gente vai já mergulhar nisso aqui, tá? Jesus, então, diante dessa palavra que o centurião mandou dizer a ele,
Jesus se volta ao povo que está ao seu redor e diz: eu não encontrei em todo o território da minha nação, em todo o território de Israel, uma fé igual a deste homem, igual a deste estrangeiro, igual a desse gentil. E aí, os amigos do centurião voltam para casa e quando chegam lá, o servo do centurião já está curado, já está bom. O Senhor fez o milagre à distância. Queridos, existem muitos pontos aqui nessa passagem para que nós possamos mergulhar. Na medida em que eu for colocando estes elementos, você vai deixando o teu coração diante dessa palavra e vai permitir que o teu coração seja atingido por ela em algum desses pontos, porque alguma dessas palavras que eu vou colocar agora possivelmente atingirá o teu coração. E é sobre aquilo que você mais se sentir tocado, em algum desses elementos, que você deve entrar em oração, que você deve mergulhar no dia de hoje. A primeira coisa que nós temos que observar é: judeu não entra na casa de gentio, mas Jesus se dispõe a ir até lá. Mesmo sabendo que a sua atitude, ao entrar na casa do oficial romano, ele estaria colocando a própria vida em risco. Ele sabia que depois deste ato, muitos daqueles que o perseguiam teriam motivos para acusá-lo, para o perseguir. O centurião, sabendo disto, o centurião, sabendo de toda esta conduta dos judeus, não permite que Jesus entre em sua casa, para preservar a própria vida de Jesus. Começa por aí. O primeiro ponto é esse. Olha que passagem rica. Depois, Jesus se dirige até lá e antes de chegar na casa do centurião, ele recebe uma comitiva de amigos do centurião que vem falar todas essas coisas para ele. O centurião não se achou digno nem de se aproximar de Jesus. Gente, não é só a questão de não entrar na casa do centurião. O centurião não achou digno da sua casa receber aquela autoridade que estava vindo. E mais, não foi só da sua casa não recebê-lo, mas foi também dele, o centurião, estar na presença daquela autoridade. Senhor, eu não sou digno que entreis em minha casa. E mais, eu não sou digno nem de me aproximar de ti. Não precisa. Jesus não precisa o Senhor vir até aqui, até mim. Basta que tu digas uma palavra e todas as coisas acontecem. Sabe por quê, Jesus? Isso é o centurião pensando ou falando para ele. Porque tu és uma autoridade, assim como eu sou. E aí é por isso que o centurião coloca essa narrativa, quando ele diz assim: eu, como sendo uma autoridade, eu dou ordens. Eu ordeno, eu determino, e aquilo que eu determino, por causa da autoridade que eu tenho, acontece. Se eu dou uma ordem a um, aquele vai e faz. Se eu dou uma ordem a outro, determino algo a outro, aquele outro também vai lá e faz. Da mesma forma que eu sou uma autoridade, mas uma autoridade humana, eu entendo, o centurião, né? Eu entendo que o Senhor Jesus é uma autoridade divina. Que o Senhor é a autoridade das autoridades. Por isso não precisa que o Senhor venha à minha casa, porque eu não sou digno. Não precisa que o Senhor coloque também a sua vida em risco e gere contendas com a tua raça. Não há necessidade disso, Jesus. Porque como o Senhor sendo a autoridade, basta também que o Senhor determine. Basta que o Senhor dê uma ordem. E as coisas acontecerão. Gente, veja como este homem reconhece em Jesus a autoridade do Filho de Deus. Ele olha, mesmo sem nunca ter visto Jesus, mas ele olha para esta realidade. E eu tenho certeza que em outra situação, talvez uma outra pessoa estivesse louca para ter a oportunidade
de conhecer aquele que dentro de Israel e as redondezas estava sendo tão badalado. As pessoas falavam de Jesus, então muitas pessoas queriam conhecê-lo. Aquele homem teve a oportunidade de tocar, de ver, de conversar e de receber Jesus em sua casa. Mas ele abre mão disto, porque ele reconhece o tamanho da autoridade que está ali. E ele olha para si e não se reconhece digno. E ele diz: Senhor, tu como sendo uma autoridade, é preciso apenas que tu dê uma única palavra. Uma única palavra determina Jesus, e eu tenho certeza que o meu servo será curado. Gente, aquele homem, nos diz a palavra, ele era um homem bom. Primeiro porque ele respeitava e ajudava os judeus. Estava construindo uma sinagoga para os judeus. Outro fator que nos mostra que era um homem bom. Em nenhuma... Você não... É quase que inadmissível a gente encontrar, por exemplo, um oficial do exército romano, uma autoridade romana, preocupando-se com uma pessoa inferior naquela época, com um servo, com um funcionário seu. E a gente observa a preocupação que este homem tem com um simples servo. Diante disso, nós percebemos a qualidade deste homem, deste centurião. Nós percebemos como ele é bom. Ele é bom porque ele ajuda aqueles que nem da raça dele são. Ao contrário, aqueles até que ele perseguia, ou que ele era imposto que lhes perseguisse, mas ele os ajuda, ele os respeita. Mas ele também tem cuidado com os que são de sua casa, com aqueles que estão debaixo da sua conduta, da sua autoridade. E ele intercede por este servo, ele se preocupa. Talvez se fosse outro, dissesse: deixa morrer. Se morrer, eu coloco outro no lugar e acabou. Mas não, ele vai, ele move mundos e fundos, ele manda comitivas, ele se preocupa, até se arrisca. Porque ele também, recebendo Jesus em casa, também não ficaria muito bem diante do olhar do imperador. Mas há todo um risco envolvido. E pelo quê? Pela cura do seu servo, do seu funcionário. Então nós vemos como este homem é bom. Mas se você observar uma coisa nesta passagem, Jesus elogia este homem. Jesus vê qualidade nele. E qual foi o elogio que Jesus fez a este homem? Nós vemos que Jesus se volta para o povo que está ali ao seu redor. E aí Jesus diz: eu não encontrei em todo Israel, em todo o território de Israel, uma pessoa que tivesse uma fé como a deste homem. Gente, Jesus não elogiou a bondade, não elogiou este homem porque ele era despojado, porque ele estava construindo uma sinagoga para os judeus. Não foi isso. O que Jesus elogiou aqui foi a fé, a conduta de fé. Embora que Jesus soubesse que esta maneira dele ser, esta bondade que ele tinha no coração, era o fundamento, era a base para a sua fé. Lógico. Mas Jesus elogia a fé deste homem aqui. E ele vai de encontro a aquilo que mais chama a atenção. O reconhecimento deste homem, de reconhecer que Jesus é o Filho de Deus. É uma autoridade máxima. A fé deste homem foi tão preciosa, foi tão profunda e tão diferente de tantos outros que tinham fé. A qualidade da fé deste homem é tão maravilhosa, tão rara, que até hoje, nas nossas missas, momentos antes de recebermos o corpo de Cristo, né? O Santo Padre, ao celebrar a missa ali, ele diz: eis aqui o corpo de Cristo, o Cordeiro de Deus. E nós dizemos o que, queridos? Senhor, eu não sou digno que entreis em minha morada,
mas dizei uma só palavra e é o suficiente para que eu seja salvo. Nós repetimos esta palavra do centurião até hoje nas nossas missas, porque foi uma palavra de tanta fé que ela ecoa até hoje. Por isso, quando nós estamos na Santa Missa, prestes a receber a autoridade das autoridades na nossa casa espiritual, que é a nossa alma, nós dizemos para o Senhor que ali está: Senhor, eu não sou digno, Senhor. A minha casa não está preparada para te receber. Dizes uma única palavra e ela será curada, e ela será transformada, a minha casa que é a minha alma. Diferente do centurião naquele dia, que não recebeu Jesus em sua casa, nós recebemos o corpo de Cristo na comunhão. Senhor, não sou digno que entreis em minha casa, mas dizei uma só palavra e eu serei salvo. E nós recebemos Jesus em nossa casa, porque pela palavra de Deus, pela sua única palavra, ele nos torna ao menos conveniente de recebê-lo. Há um santo da igreja que todas as vezes antes de receber o corpo de Cristo, ele fazia esta oração, ele dizia: Senhor, eu não sou digno de vos receber em minha morada, mas tornai-me ao menos conveniente de poder vos receber. E aí ele ia para a comunhão, receber a autoridade das autoridades. Essa palavra de Deus hoje, ela vem nos mostrar, gente, de uma maneira muito forte, muito clara, o poder da intercessão e os elementos pelas quais eu preciso viver para que a minha intercessão por alguém seja eficaz, seja poderosa. Eu estou orando por alguém na minha casa, na minha família, na minha vida. Você está pedindo por alguém, talvez por uma cura, como aquele centurião estava pedindo pelo seu servo, a cura do servo. Talvez você também hoje esteja orando pela cura de alguém na sua casa. Talvez você esteja orando hoje por uma libertação por alguém, ou por uma manifestação de providência de Deus na vida de alguém, enfim. Você que está hoje fazendo o papel do centurião, diante de Jesus, fazendo o papel do centurião, e intercedendo por alguém, você precisa compreender quais elementos devem existir dentro de ti, para que a tua intercessão conquiste o coração de Jesus de tal maneira que a uma única palavra dele, tudo aquilo que tu estejas pedindo por aquele que tu está intercedendo, possa acontecer. Quais são esses elementos? Primeiro, humildade. O centurião, apesar do seu status, apesar da sua autoridade como oficial, ele não se acha digno nem de ir a Jesus. Humildade. Primeiro ponto que eu preciso ter no meu coração para me tornar um intercessor é humildade. Preciso ser humilde, preciso reconhecer a minha pequenez, preciso reconhecer as minhas limitações. Jesus, eu não sei nem como orar. Eu não sei nem as palavras que eu devo dizer diante de ti, Senhor. Sei nem por onde começar a minha oração. Segundo ponto, que é necessário existir, o elemento é o desejo. Veja, queridos, o centurião tinha dentro do seu coração um desejo imenso que o seu servo fosse curado. Se não houvesse desejo no coração do centurião, para que ele iria mover tudo isto? Para que ele iria mexer com toda esta situação, colocando em risco a vida de Jesus, colocando em risco a sua própria autoridade como oficial diante do Império Romano? Gerar toda esta problemática por causa de um servo? Vamos colocar assim, naquela época, o servo não era valorizado. Então, o que fez com que este homem movesse tudo isso? O amor que ele tinha pelo servo e o desejo dentro do coração de que aquele servo fosse tocado, fosse curado, fosse liberto daquela enfermidade, que ele estava na beira da morte.
Gente, não existe oração de intercessão pelo outro sem antes nascer dentro do coração daquele que intercede o verdadeiro desejo. Uma coisa é você orar, fazer uma oração, vamos dizer, rezar uma Ave Maria, reza um Pai Nosso, ou diz algumas palavras diante de Deus por alguém. E essas palavras, elas saem da sua boca assim, de qualquer jeito. São apenas palavras que estão sendo ditas, são sons emitidos, né? Pela sua boca, pelas suas cordas vocais. Mas elas não exprimem o desejo daquilo que sai de dentro de nós. Eu quero testemunhar ontem uma irmã nossa da comunidade, que colocou lá no nosso grupo do WhatsApp, da nossa comunidade lá, onde os membros da comunidade fazem parte, colocou um áudio lá, pedindo intercessão pelo seu marido, pelo senhor Nunes. E ela pedia intercessão pelo seu esposo, que teria que se deslocar até o hospital, fazer alguns exames e tal. E se você escutar o áudio dela, aqueles que escutaram vão confirmar o que eu estou dizendo, você percebe na voz, na entoação do áudio dela. Eu não sei se ela está aqui nessa live, se ela estiver, ela vai confirmar o que eu estou dizendo. Mas você percebe, queridos, o tamanho do desejo que havia no coração dela naquela hora que ela gravou o áudio, quando ela pedia para nós da comunidade, que ela considera a sua família, quando ela dizia: meus irmãos, me ajudem nesta hora. Orem agora pelo meu esposo, eu peço. E ela repete 2, 3, 4 vezes no áudio, ela vai dizendo: por favor, nesta hora agora, intercedam pelo meu marido. Por favor, eu peço a vocês, meus irmãos, nos ajudem agora. E dá para sentir o sabor daquela oração, dá para sentir o tamanho, o quanto, a quantidade de desejo que havia dentro do coração dela. Não é só aquele áudio que chega e diz assim: gente, por favor, reza pelo meu marido, tá bom? Tipo, se der para vocês rezarem, ótimo, obrigado. Se não der, amém. Mas se der, por favor, faz aí. Não é aquela coisa sem sal, não é aquela coisa sem sabor. Ao contrário, é uma oração aonde ela coloca, eu acredito que ela esteja aqui, né? Eu estou vendo aqui. Amém, minha irmã? Deus lhe abençoe. É uma oração pela qual ela expressa aquilo que há de dentro dela. É como se ela dissesse: meu Deus, gente, por favor, eu preciso agora. Ou é ou não é. Me ajudem. É esse desejo que move o coração de Deus. Filha, quando eu ouvi o seu áudio ontem, naquela hora que estava chovendo ontem à tarde em Fortaleza, eu parei a minha moto, eu vinha na moto dirigindo e eu parei numa cobertinha assim no meio da rua para poder me esconder da chuva, desci da moto, corri e me escondi. E fiquei esperando a chuva passar. E aí eu abri o meu celular enquanto a chuva passava, entrei no grupo da comunidade e ouvi seu áudio. E naquele momento, quando eu terminei de ouvir o seu áudio, a primeira coisa que me veio ao coração foi exatamente isso. Eu falei com Deus naquela hora, eu disse: Senhor, aí está. É esse o desejo que deve ser encontrado no coração de todos os que oram, de todos os que intercedem. Porque uma intercessão, uma oração, sem desejo verdadeiro, ela não alcança como deveria alcançar o coração de Deus. Intercessão, desejo. Aquele que vai interceder pelo outro precisa primeiramente sentir verdadeiramente o desejo por aquilo que está intercedendo. Senão não passa de palavras. É apenas palavras soltas. Então a primeira coisa é humildade. A segunda é desejo. E a terceira é reconhecimento do poder de Deus. Eu reconheço que diante daquele que eu estou falando agora, você está falando com quem? Você está orando a quem? A quem você está pedindo a graça? A Deus. Eu reconheço que este pela qual eu estou me referindo, ele tem todo o poder, toda a autoridade necessária para, com uma simples palavra, tudo fazer acontecer, tudo transformar. Nós vemos em uma outra passagem alguém que também é necessitado,
chega para Jesus, uma outra cura de Jesus, e diz: Senhor, se tu quiseres, eu posso ser curado. E Jesus diz: eu quero. Vai. Eu quero. E com esta única palavra, com esta única determinação, Jesus curou aquela pessoa. Aqui Jesus também, da mesma forma, com uma única palavra, Jesus cura. O filho do oficial, Jesus curou a 60 quilômetros de distância, não chegou nem aí, é uma outra passagem da Bíblia. Você pode procurar lá a história do filho do oficial. Jesus o cura a 60 quilômetros de distância, com uma única palavra. O nosso Deus não é limitado a tempo nem a espaço. E se agora, queridos, neste momento, ao terminarmos esta meditação da palavra, nós fecharmos os nossos olhos, e se nós nos colocarmos diante de Jesus, nós o reconhecermos como sendo a autoridade das autoridades, e se humildemente nos colocarmos diante dele, e se nós gerarmos desejo dentro do nosso coração e intercedermos por aquele que está precisando da nossa intercessão, e acreditarmos que o Senhor, com uma única palavra, nos escuta e que vai fazer agora acontecer a cura, a libertação, seja lá o que for que você esteja pedindo, acontecerá. O problema é que muitas vezes nós vamos orar e ficamos multiplicando um monte de palavras que não tem desejo e mais. E nós saímos da oração sem acreditarmos que Deus vai fazer. A gente quer que Ele faça, mas a gente não acredita que Ele faz. Aí onde está a diferença da intercessão. Queridos, vamos fazer essa experiência desse momento agora. Quem é a pessoa na tua casa, na tua vida, na tua família? Qual é a pessoa hoje que está precisando da sua intercessão? Se coloque diante de Deus agora como servo do centurião.